Lucas, capítulo 10. Depois disso, o Senhor selecionou 70 discípulos e enviou-os em duplas a todas as cidades e lugares que pretendia visitar, destacando a seriedade da tarefa. Uma colheita tão grande e tão poucos trabalhadores. Portanto, de joelhos, peçam ao Deus da colheita que envie trabalhadores. Podem ir, mas sejam cautelosos. O trabalho é perigoso. Vocês serão como cordeiros no meio de lobos. Levem pouca coisa, o mínimo necessário. Nada de bagagem extra. Não percam tempo. Evitem conversas longas com aqueles que encontrarem pelo caminho. Quando entrarem numa casa, cumprimentem a família com paz. Se a saudação for recebida, é um bom lugar para ficar. Se não for recebida, peguem-na de volta e saiam. Não forcem nenhuma situação. Hospedem-se numa casa e façam suas refeições ali, pois o trabalhador merece 3 refeições por dia. Não fiquem mudando de casa, procurando a melhor cozinha da cidade. Se forem recebidos numa cidade, comam o que for oferecido. Curem quem estiver doente ali e anunciem: o reino de Deus está aqui diante de vocês. Se ao entrar numa cidade não forem recebidos, saiam às ruas e gritem: a única coisa que ganhamos aqui foi a poeira das sandálias, e nós a devolvemos. Vocês sabiam que o reino de Deus estava bem diante de vocês? Sodoma receberá um tratamento melhor no dia do juízo que a cidade que decidir rejeitar vocês. Castigo para Corazim, castigo para Betsaida. Se fosse concedida a Tiro e Sidom metade das oportunidades que vocês tiveram, elas estariam de joelhos há muito tempo, arrependidas, clamando por misericórdia. Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês no dia do juízo. E você, Cafarnaum, acha que será promovida ao céu? Pense bem, você está descendo a ladeira para o inferno. Quem ouvir vocês está me ouvindo. Quem os rejeitar está me rejeitando. E me rejeitar é o mesmo que rejeitar Deus que me enviou. Depois disso, os 70 voltaram eufóricos. Senhor, até os demônios se submetem por causa do teu nome. Jesus disse: eu sei. Vi a queda de Satanás. Parecia um raio caindo do céu. Perceberam o que dei a vocês? É um salvo-conduto para caminhar no meio de serpentes e escorpiões, e uma proteção contra qualquer ataque do inimigo. Ninguém pode pôr as mãos em vocês, mas o grande trunfo não está na autoridade de vocês sobre o mal, e sim na autoridade e na presença de Deus em vocês. Alegrem-se não com o que vocês fazem para Deus, mas com o que Deus faz por vocês. Jesus sentiu nessa hora uma incontida alegria no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos que se acham sábios e as revelaste a gente simples e novos na fé. Sim, Pai, foi dessa maneira que quiseste agir. Meu Pai tudo me concedeu. Só o Pai sabe quem é o Filho, e só o Filho sabe quem é o Pai. O Filho pode apresentar o Pai a quem quiser. Dirigindo-se aos discípulos em particular, disse: abençoados são os olhos que veem o que vocês estão vendo. Muitos profetas e reis teriam dado a vida para ver o que estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não tiveram essa oportunidade. Naquele momento, para testar Jesus, um líder religioso lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para ter a vida eterna? Ele respondeu: o que está escrito na lei de Deus. Como você a interpreta? Ele disse: ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé, toda a inteligência e todas as forças. E ame o próximo como a você mesmo. Boa resposta, disse Jesus. Faça isso e viverá. Querendo fugir da resposta, ele perguntou: como saber quem é o próximo? Jesus respondeu com uma história. Certa vez um homem viajava de Jerusalém para Jericó. No caminho foi atacado por ladrões. Eles o espancaram e fugiram com suas roupas, deixando-o quase morto.
Pouco depois, um sacerdote passou por aquela estrada, mas quando viu o homem, esquivou-se e simplesmente foi para o outro lado. Em seguida, surgiu um religioso levita. Ele também evitou o homem ferido. Um samaritano que viajava por aquela estrada aproximou-se do ferido. Quando viu o estado do homem, sentiu muita pena dele. Aplicou ao ferido os primeiros socorros, desinfetando os ferimentos e fazendo alguns curativos. Pôs o homem sobre o jumento em que viajava e levou-o até uma pensão. Na manhã seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão e disse: "Cuide bem dele. Se custar mais, ponha na minha conta. Pago quando voltar." O que você acha? Qual dos 3 é o próximo do homem atacado pelos ladrões? "Aquele que o tratou com bondade", respondeu o líder religioso. Jesus concluiu: "Faça a mesma coisa." Jesus prosseguiu viagem e entrou numa cidade. Uma mulher chamada Marta o recebeu em casa, deixando-o bem à vontade. Era irmã de Maria, que se assentou aos pés do mestre e ouviu atenta a tudo o que ele dizia, enquanto Marta estava ocupada com os afazeres na cozinha. Algum tempo depois, ela os interrompeu. "Mestre, o senhor não se incomoda em saber que minha irmã deixou todo o trabalho da cozinha para mim? Mande-a me ajudar." Ele respondeu: "Minha querida Marta, você está fazendo tempestade em copo d'água. Está se preocupando à toa. Só uma coisa importa, e Maria a escolheu. É o prato principal. Não vou tirar isso dela." Lucas, capítulo 11. Um dia, Jesus estava orando num determinado lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: "Mestre, ensina-nos a orar. João ensina os discípulos dele." Ele disse: "Quando vocês orarem, digam: Pai, revela-nos quem Tu és. Dá um jeito neste mundo. Conserva-nos vivos com 3 boas refeições. Preserva-nos perdoados por Ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo." Jesus acrescentou: "Imaginem o que aconteceria se vocês fossem à casa de um amigo no meio da noite e pedissem: Amigo, empreste-me 3 pães. Um velho amigo acabou de chegar de viagem, está lá em casa e não tenho nada para oferecer a ele." Já na cama, seu amigo responde: "Não me incomode, já tranquei a porta e meus filhos estão dormindo. Não posso me levantar para dar a você, seja lá o que for." Digo a vocês, se ele não se levantar pela amizade, vai se levantar por causa da insistência e dar tudo o que o amigo está pedindo. Isto é o que eu quero dizer. Peçam e conseguirão. Busquem e acharão. Batam e alguém abrirá a porta. Não barganhem com Deus. Sejam objetivos. Peçam aquilo de que estão precisando. Não estamos num jogo de gato e rato, nem de esconde-esconde. Se seu filho pedir pão, você o enganaria com serragem? Se pedir peixe, iria assustá-lo com uma cobra viva servida na bandeja? Maus como são, vocês não pensariam em algo assim, pois se portam com decência, pelo menos com seus filhos. Não acham então que o Pai que criou vocês com todo amor não dará o Espírito Santo quando pedirem? Jesus libertou um homem de um demônio que o mantinha mudo. O demônio se foi e o homem começou a falar sem parar, para espanto da multidão. Mas alguns dos presentes foram cínicos. "Magia negra!" diziam. "Não passa de um truque diabólico!" Outros se mostravam céticos, esperando que Jesus desse provas de sua identidade divina com algum milagre espetacular. Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: "Qualquer país em guerra civil prolongada acaba devastado. Uma família que vive brigando se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, não irá se destruir? E vocês me caluniam, afirmando que sou um demônio que expulsa demônios. A mesma calúnia não se aplica para os exorcistas de vocês? Mas se é pelo dedo de Deus que expulso espíritos maus, então com certeza o reino de Deus está aqui. Se um homem forte, armado até os dentes, fica de guarda em sua casa, a propriedade está segura. Mas e se um homem ainda mais forte e com armas mais poderosas o atacar?
ele será derrotado. O arsenal que o tornava tão confiante agora é inútil, e seus bens mais preciosos serão tomados. Isso é guerra, e não há território neutro. Se vocês não estão do meu lado, são meus inimigos. Se não ajudam, estão atrapalhando. Quando é expulso de alguém, o espírito maligno vagueia pelo deserto procurando um oásis, uma alma distraída que possa atormentar. Se não encontra nada, diz consigo mesmo: vou retornar para minha antiga casa. Quando retorna, encontra a pessoa limpa, porém vazia. Então o espírito reúne outros 7 espíritos ainda piores, e todos se instalam ali. O estado da pessoa agora é pior do que antes. No meio da explicação, uma mulher ergueu a voz no meio do povo. Bendito é o ventre que carregou você e os peitos que o amamentaram. Jesus comentou: benditos mesmos são os que ouvem a palavra de Deus e aplicam à própria vida. Enquanto a multidão aumentava, Jesus mudou de assunto. O espírito desta época está errado. Todos querem uma prova, mas procuram um tipo errado de prova. Vocês procuram alguma coisa que satisfaça a curiosidade e são ávidos para ver milagres. Mas a única prova que terão é a de Jonas e dos ninivitas, que de fato nem se parece com uma prova. O Filho do Homem representa para esta geração o que Jonas representou para Nínive. No dia do juízo, os ninivitas irão depor, e o testemunho deles condenará esta geração, porque Jonas pregou para aquele povo, e eles mudaram de vida. Um pregador muito mais importante que Jonas está aqui, e vocês ficam exigindo provas. No dia do juízo, esta geração também será condenada pelo testemunho da rainha de Sabá, porque ela viajou dos confins da terra para ouvir o sábio Salomão. Uma sabedoria muito maior que a de Salomão está aqui, bem diante de vocês, e vocês querem provas. Ninguém acende uma lâmpada para escondê-la numa gaveta. Ela é fixada num lugar alto para que todos na sala possam vê-la. Os olhos de vocês são a lâmpada que ilumina todo o corpo. Se viverem na fé, seu corpo se encherá dessa luz. Mas se viverem com olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Mantenham os olhos abertos, a lâmpada acesa, para não caírem na escuridão. Mantenham a vida sempre bem iluminada. Depois desse discurso, um fariseu convidou-o para jantar. Jesus entrou na casa do homem e tomou seu lugar à mesa. O fariseu ficou chocado e ofendido ao perceber que Jesus não havia se lavado antes da refeição. Mas o mestre reagiu. Sei que vocês, fariseus, lustram suas xícaras e pratos a ponto de brilharem ao sol. Mas sei também que vocês estão bichados de cobiça e maldade dissimulada. Fariseus tolos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Abram o bolso e o coração e ajudem os pobres. Assim terão também a vida limpa, não só as mãos e os pratos. Estou cansado de vocês. São um caso perdido, impostores. Vocês mantêm registros meticulosos e dão dízimo de cada centavo que ganham, mas arrumam um jeito de burlar o que importa: a justiça e o amor de Deus. A atitude cuidadosa tem o seu valor, mas o essencial é indispensável. Vocês, fariseus, são um caso perdido, impostores. Fazem questão dos lugares de honra no serviço religioso e amam o glamour dos elogios públicos. Impostores! Vocês são como sepulturas sem inscrição. As pessoas passeiam pela superfície bonita, sem suspeitar da podridão 7 palmos abaixo. Um dos líderes religiosos protestou. Mestre, o senhor percebe que está nos insultando? Ele respondeu. Sim, e vou ser ainda mais claro. Vocês, líderes religiosos, são um caso perdido. Sobrecarregam as pessoas com regras e regulamentos até quase quebrarem a coluna, mas não erguem um dedo para ajudá-las. Vocês são um caso perdido. Constroem túmulos para os profetas que seus antepassados mataram, mas esses túmulos, na verdade, são monumentos aos seus antepassados assassinos e confirmam o que diz a sabedoria de Deus. Vou enviar profetas e apóstolos, mas eles irão matá-los e expulsá-los. Isso significa que cada gota de sangue justo, derramado desde o começo do mundo até agora, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi trucidado entre o altar e o santuário, está sobre a cabeça de vocês. Sim,
Tudo isso será cobrado desta geração. Vocês, líderes religiosos, são um caso perdido. Vocês tomam a chave do conhecimento, mas é para fechar portas, não para abri-las. Não entram, nem deixam ninguém entrar. Assim que Jesus deixou a mesa, os líderes religiosos e os fariseus explodiram de raiva. Ficaram analisando as declarações dele, em busca de algo que pudessem usar como armadilha para apanhá-lo.